Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Isso! Vamos lá para mais um GPS Kids. Isso! Olha só, quero que vocês, todo GPS, venham estar conosco, certo? Aqui tem, ó, a gente está falando coisas tão bacanas. Quem aí assistiu o anterior, o GPS anterior? Nós falamos sobre medo. E quem aí foi o corajoso que falou, eu vou enfrentar esse medo que eu tenho, eu vou enfrentar, eu vou mudar minhas atitudes para eu não ter mais medo nessa área, dessa forma, e aí foi lá e pediu ajuda para um adulto. Quem foi o corajoso? Isso, a gente tem que superar, né, os medos, não podemos viver travados, certo? Isso, e aí, hoje eu vou trazer uma história para vocês que está lá em Lucas 19. Lucas 19 está onde? Está na Bíblia, ok? E também está no Novo Testamento. Uau, Novo Testamento. E lá no Novo Testamento, nós sabemos que era, né, Jesus vindo na Terra. Jesus quando estava aqui na Terra, certo? E aí, Jesus ia em várias cidades, não era verdade? E ele ia ministrando sobre a vida das pessoas, ensinando. Então as pessoas gostavam muito de ouvir o que Jesus tinha para falar. E Jesus sabia falar, né? Jesus dava ali os ensinamentos e o povo gostava de ouvir. E aí juntava uma multidão, não eram crianças. E sabe o que aconteceu? Ele chegou na cidade de Jericó. Na cidade de Jericó, certo, crianças? E lá tinha um publicano. Que é isso, crianças? Publicano? Publicano era a pessoa que cobrava impostos. Isso. Só que o povo não gostava muito deles não, crianças. Sabe por quê? Porque eles cobravam os impostos, só que eles superfaturavam sobre os impostos. Como assim? Eles cobravam mais do que era justo, mais do que tinha que ser cobrado. E sabe o que era pior? Não ficava ali para Jericó, ia para Roma. Confuso, tia? Então, era assim, crianças, ó. Nós brasileiros moramos no Brasil, ok? E aí, tudo nós trabalhamos, nós pagamos impostos, certo? Só que esses impostos não ficariam aqui para o Brasil. Não seria para benfeitorias, não seria para as coisas boas, para a organização do Brasil, para a construção de coisas aqui para o Brasil. Ia para Portugal. É um exemplo, certo? Então era assim que eles faziam. Então o povo lá não curtia muito não, os publicanos não, certo? Só crianças que esse publicano que eu vou trazer para vocês, olha só ele. Quem é esse, crianças? Ele é o Zaqueu, o nome dele é Zaqueu, certo, crianças? E olha só o saquinho de dinheiro, porque ele estava ali cobrando impostos. E ele ouviu um alvoroço, uma multidão falando. Pensa numa multidão, muita gente querendo ouvir Jesus. Então, era muita gente, era muito mais do que isso aqui, crianças, ó. Muita gente falando. E Jesus, olha só, Jesus estava lá no meio da multidão, falando, ensinando, certo, crianças? E sabe o que aconteceu? Zaqueu ouviu aquilo e queria ouvir Jesus. Ele queria ver Jesus e ele olhava para um lado, puxava assim, olhava de baixo assim de alguma pessoa, subia, só que ele era baixinho. E aí não conseguia ver Jesus. Olha só, a multidão cobria e não deixava Zaqueu ver. Zaqueu olhou para aquela árvore ali e sabe o que ele fez, crianças? Zaqueu ele era rico, ele era reconhecido, tinha uma reputação a zelar, ele era firme, arrogante, não abaixava a cabeça pro povo. Só que ele queria tanto ouvir Jesus e ver Jesus, certo, crianças? Sabe o que ele fez? Ele deixou a arrogância, ele deixou, né, aquilo, olhou assim, não quero nem saber o que as pessoas vão pensar de mim, eu quero sim ver Jesus. E aí, crianças, ele foi corajoso de subir na árvore, foi corajoso também de deixar, de nem pensar o que as
pessoas iam pensar dele e subiu na árvore. E lá de cima ele conseguia ver Jesus. E aí Jesus foi se aproximando com a multidão, certo? Ele foi se aproximando, e ele chegou e ele disse assim para Zaqueu, Zaqueu, desça daí, hoje eu vou ficar na sua casa. Porque ele estava numa cidade diferente, né? Então ele tinha que se hospedar em algum lugar e ele escolheu a casa de Zaqueu. Zaqueu, mais que depressa, foi lá, desceu rapidamente, com muita alegria no coração, porque Jesus escolheu ele. Por quê? Porque ele achou que Jesus nem ia observar ele ali. Mas Jesus, mesmo, né, não quis saber quem ele era. Só observou que era uma pessoa, certo? Que era, assim, um ser humano que estava ali. E ele se atentou para isso e pediu para que ele descesse para ficar na casa dele. Só que o povo não gostou. A multidão começou a questionar. Como assim, Senhor? O Senhor vai ficar na casa de um pecador? Ele superfatura em cima dos impostos. Ele é mau, ele rouba o povo. Como o Senhor vai ficar na casa dele? Mas com a atitude que Jesus teve, que ele não excluiu Zaqueu pelo que ele fez, pelo que ele estava fazendo, mas sim amou. Teve ali atitude de amor com essa pessoa, com Zaqueu. Então Zaqueu, na sua casa, né, quando eles foram, ele se levantou e ele disse assim, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Olha essa atitude, crianças. E ele também disse que todo aquele que ele faturou, né, todo aquele que ele roubou, ele ia devolver. Mas não somente devolver, mas sim 4 vezes mais, crianças. Uau! Então, o que aconteceu com Zaqueu? Ele teve arrependimento daquilo que ele estava fazendo, certo? Então, houve transformação na vida de Zaqueu. E sabe o que o Senhor Jesus falou para ele, crianças? Falou assim, hoje houve salvação aqui. Por quê? Porque Zaqueu creu, Zaqueu se permitiu, né, acreditar em Jesus e aceitar ele como o Senhor da vida dele. Então, Jesus veio e trouxe a salvação sobre Zaqueu. Olha que interessante, crianças. Então, Jesus deu a salvação para Zaqueu, mediante ao seu coração transformado, certo? Que começou numa atitude de coragem, numa atitude que deixar a vergonha, de deixar, né, se permitir um agir do Senhor Jesus na vida deles, da vida dele, crianças, certo? Olha só, e nós também podemos fazer isso, crianças. Nós podemos sim deixar Jesus vir sobre as nossas vidas, certo? Ele já nos entregou a salvação, não foi ali na cruz, né? Só que nós também temos que ter o nosso passo de fé, que é o quê? Que é acreditar, que é deixar ele vir sobre nós, fluir sobre as nossas vidas. Porque quando nós deixamos ele vir, né? Quando nós deixamos Jesus vindo sobre as nossas vidas, quando o Espírito Santo pode fluir dentro de nós, dentro do nosso coração, dos nossos pensamentos, vão sendo transformados. As nossas atitudes vão sendo transformadas. Crianças, aquele que mente já não vai ter mais vontade de mentir, sabe, crianças? Aquele que tem as atitudes má, de desobedecer, de responder, de maltratar alguém, de fazer bullying, sabe? Já vai deixando, porque Jesus vai falando e Jesus vai transformando, crianças. E é assim que ele age em nossas vidas. E quando nós ouvimos e aceitamos Jesus, a nossa vida é totalmente transformada. E também a salvação. Amém, crianças? Então, crianças, que vocês hoje venham ter a coragem de se negar. De se negar o eu, sabe? Aquele não, eu quero, eu posso, eu sou grande, eu sou o filho único e eu tenho que
ter isso, isso, isso. Olha só, ele era arrogante, porque ele queria ser firme, era rico, era aquilo, mas ele deixou isso, deixou os status dele, né, para que ele pudesse conhecer Jesus. Olha que maravilhoso. Certo, crianças? E aí sim, houve salvação e houve transformação, arrependimento. Certo? Então, meus amores, é isso por hoje. Amém? Nós temos todo sábado o nosso GPS Kids, certo? Aqui no canal, 5 horas da tarde, 17 horas, ok? E a tia Vanessa conta com vocês. Quero ter vocês todos os sábados aqui, porque depois nós vamos ter o nosso encontro virtual ali, né? Na chamada de vídeo. E eu quero conversar com vocês sobre tudo que está acontecendo aqui, ok? Então, meus amores, é isso que eu quero deixar para vocês. E quero te convidar agora a orar comigo. Vamos lá fechar os nossos olhos? Amém? Vamos falar com Deus. Nós temos que ter reverência, nós temos que ter respeito. Então, nós paramos, nos concentramos, fechamos nossos olhos para que nós venhamos ter atenção, né? Somente a quem? A Jesus, ao nosso Pai. Amém? Então, vamos lá. Amém. Paizinho amado, quero colocar as crianças na Tua presença. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor venha fluir sobre elas, que elas venham entender, que venha ser, Senhor, venha trazer, ó Pai, arrependimento, que elas venham ser transformadas, venha caminhar, meu Pai, com o Senhor, com a Tua direção. Meu Deus, que elas venham viver, meu Pai, uma vida com o Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que as suas atitudes, que a sua forma de agir seja, meu Deus, para te agradar, seja para te adorar, Paizinho, em o nome do Senhor Jesus. Paizinho amado, abençoe os lares, abençoe os pais, dê, Senhor Deus, sabedoria, dê discernimento, meu Pai, para cada pai, Senhor Deus, e que a Tua palavra venha fluir nos lares, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, eu peço que o Senhor abençoe a nossa igreja, a Minade, peço que o Senhor abençoe os nossos pastores, a liderança, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amores? Então, é isso. Quero deixar para vocês um grande beijo no coraçãozinho de vocês e tchau!